Tudo bom, Antônio? Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Muito bem. É, Desde já te agradeço, Antônia, pela aceitação aí do convite, por disponibilizar seu tempo aí para a gente poder conversar sobre esse tema que eu acho que a gente tem muito o que falar. É um tema que não vai ser esgotado numa live com pouco tempo como a gente tem, mas vale a pena a gente fazer, sempre vai ser um recorte, mas vale a pena a gente fazer um recorte e fazer algumas considerações sobre esse tema muito valioso, e que talvez a gente tenha olhares complementares, né? Olhares, porque a minha experiência não é a experiência da saúde mental. Você tem uma inserção em CAPS, em saúde mental, em instituições que lidam com saúde mental e também com dependência química. O recorte que eu tenho é um recorte mais da clínica psicológica, portanto eu consigo receber no consultório alguns quadros e alguns casos de dependência química, mas que se movimentaram e foram muitas vezes por espontânea vontade. Muitas vezes são casos em que o sujeito está consciente da dependência química e, portanto, buscou a clínica. Às vezes, no CAPS, a pessoa está ali também acompanhado por familiares, ou está ali sem uma autonomia total, ou até, às vezes, em alguns casos, com sintomas psicóticos, sem responder totalmente por ele, em função do comprometimento com a dependência química. E aí tem agentes terceiros que influenciam e que estão ali, que intermediam também esse diálogo com você. Eu acho que você tem uma experiência, inclusive, diferenciada com relação a mim, mas eu acho que a gente pode complementar, né, os olhares para tentar entender esse rol tão vasto e tão rico da dependência química. Eu acho que, de início, eu podia falar, e creio que você vai concordar comigo, que essa não é uma live de combate contra as drogas. Isso. Não porque a gente também está incentivando o consumo de droga, mas porque a gente sabe que, na prática, os combates no sentido de levantar a bandeira e fazer uma campanha contra nem sempre funcionam. A ideia é que a gente consiga compreender o fenômeno, entender os mecanismos para conseguir ajudar mais e melhor. Esse combate no sentido de uma luta nunca resolveu o problema da dependência química, nunca ajudou, né? E, em alguns casos, a compreensão e a redução de danos é o caminho melhor nesse sentido. A gente tem que abordar o assunto também com uma certa humildade intelectual, com uma certa modéstia. E eu gostaria de começar, Antônia, dizendo que você deve concordar comigo que a maioria da literatura que fala sobre dependência química aponta a dependência química como uma espécie de sintoma, como se a dependência química não fosse o problema em si, mas fosse um sinal para alguma coisa que está atrás, que está por detrás da dependência química. A dependência química aponta para um outro problema, para um problema que está por detrás. O que vem, a dependência química vem na frente, mas tem coisas que estão por detrás da dependência química que precisam ser olhadas, né? E aí a gente não pode falar da dependência química como sendo uma entidade coletiva, como a gente fala, por exemplo, do psicótico, do deprimido, como se fosse uma entidade clínica geral, mas a gente fala do sujeito com dependência química. A gente não fala do drogado, a gente fala do sujeito especificamente com dependência química, porque vai se manifestar. Não existe o drogado no sentido de uma categoria coletiva, de uma categoria geral. Então, a gente tem, portanto, esse desafio, né, de tentar entender, portanto, os mecanismos, e a gente tentar entender também que a cada época, a cada cultura, a interpretação social e cultural em relação à dependência química foi variada, né? A dependência química, seja pela maconha, que é a mais popular, eu não estou nem incluindo aqui o abuso de álcool, que é uma droga, uma substância psicoativa lícita, mas assim, a maconha e outras substâncias foram utilizadas em alguns momentos como afirmação política, como uma forma de contestar alguma coisa na sociedade, como uma forma de protesto. Depois se tornou algo mais banal. E, claro, na cultura atual e mais recentemente, algo que é sinônimo de autodestruição, que está na contramão da saúde. É importante dizer também que
Todos nós, de alguma forma, acabamos por utilizar algumas coisas que alteram a nossa percepção. É o café que a gente toma, é o chá que a gente toma, é a pimenta que também altera o metabolismo, o tempero, o condimento que também altera o metabolismo. E Freud tem um texto na psicanálise que ele fala sobre isso, que ele diz que o peso de viver e o peso de suportar a realidade, né? Ou seja, o peso de viver a vida real e de enfrentar a realidade é de tal forma difícil que não dá para encarar, pelo menos para a maioria das pessoas. Ele chega a especular que talvez há algumas pessoas que encarem o peso de viver e o peso de viver mesmo, né? A dificuldade de carregar a realidade, enfrentando a realidade de cara, digamos assim, mas que a maioria das pessoas e a maioria dos sujeitos precisa de algum mecanismo para lidar com a realidade de uma forma. E aí ele cita não apenas a embriaguez, mas ele cita, por exemplo, a fantasia, aqui não utilizando substância nenhuma, a fantasia, a capacidade que a gente tem de fantasiar as coisas é uma forma de a gente lidar com o real e tentar enfrentar o peso grande de viver a vida, porque viver é muito bom, viver a vida tem algo de muito bom, mas também tem algo de pesado que a gente precisa também suportar e carregar. E aí Freud fala sobre a fantasia, fala sobre os jogos, o lúdico. O lúdico é uma forma de lidar, né? O humor é uma forma de lidar com o real. E aí, claro, enveredando aí para casos mais extremos, a psicose, os surtos, que também é uma forma de escape do psiquismo para lidar com uma realidade que às vezes é insuportável, que é a realidade de viver, né? E por isso, na literatura já de Freud, a gente tem uma ideia, Antônia, de que a abstinência só não resolve. A ideia de tratar um paciente dependente químico impondo a ele a abstinência só não resolve e não tem resolvido o problema, porque por detrás daquele sujeito dependente químico tem ali aquilo que Freud chama de fonte da paixão. Qual é a fonte da paixão que faz ele ficar ligado à dependência química? E uma das coisas mais interessantes atualmente é entender a dependência psíquica. Porque a dependência química, o sujeito é internado, faz desintoxicação, o corpo é desintoxicado e ele passa um mês na clínica de desintoxicação. Ele sai, fica limpo, daqui a pouco tem um dia lá que ele passa perto de um local, uma boca de fumo, e aí desencadeia dele as lembranças, e daqui a pouco olha ele lá apelando justamente, novamente, para a dependência. Uma questão que eu queria levantar, que é uma questão clássica na psicologia, é o seguinte: por que algumas pessoas apelam para a droga e ficam viciadas e ficam dependentes, e outras fazem consumo pontual da droga e não ficam dependentes? Por que algumas desenvolvem dependência e outras não? É uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta definitiva, né? E é interessante a gente pensar nisso, né, Antônia? Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua coragem, né, para a gente ter esse diálogo aqui. Olha só, a questão da dependência química, eu acho que eu vou pegar logo o seu gancho aí freudiano. Ela, na verdade, o ser humano, ele começa um ser faltante, né? E desde o processo da gestação, do desenvolvimento do feto, aí depois vem o parto. Aí no momento do parto, a criança, o feto perde aquele ambiente aconchegante da mãe, e aí vai para enfrentar o mundo, né? O mundo lá fora, um mundo frio, gélido, um mundo barulhento, né? A primeira experiência que a gente tem é essa. Se for parir numa sala de hospital convencional, é isso que vai encontrar. Então, essas perdas, essas sucessivas perdas que o ser humano vem ao longo da vida desenvolvendo, algumas, aí vou respondendo um pouco as suas perguntas, foram várias perguntas aí. Então, ao longo da vida tem o parto, tem a amamentação, aí tem o desmame. Aí depois do desmame sai do colo e vai caminhar. Então já sai do colo a criança, já perde aquela proteção, aquela segurança da mão da mãe,
para engatinhar, para caminhar, e aí vem o outro. São as mudanças que são inerentes, né, do ser humano. Então, a cada conquista que o ser humano adquire, vai perdendo, vai deixando algumas coisas para trás, e alguns buracos, alguns vazios existenciais. E são nesses vazios existenciais que a droga costuma se alocar. Então, assim, isso tem muito a ver também, Flávio, com o momento, né, que aquela criança foi gerada. Então, assim, a depender da relação que esses pais, que essa relação tinha na construção do imaginário dessa criança, se foi uma programação, não foi uma programação, foi um erro ou foi um acerto. O processo gestacional, ele pode determinar muita coisa, né? Assim, do que esse indivíduo, do que esse sujeito vai se transformar, que recursos ele vai utilizar na vida para sustentar a sua existência. Então, existem casais que programam uma gestação e esse filho, quando vem ao mundo, ele vem como um prêmio, ele vem como uma vitória, ele vem como algo positivo. Então, ele já tem uma representatividade para aquela família como algo positivo. Então, é muito mais provável que essa criança, que tenha sido muito bem recebida na família, que tenha sido gerada no momento de paz, de plenitude, de alegria, que mesmo com todas essas faltas que ele venha desenvolvendo ao longo da vida, vai buscar coisas saudáveis, recompensas, na verdade, saudáveis no lugar desses buracos, desses vazios existenciais. E já uma outra criança que venha sido gerada no momento de tumulto, ou tenha sido gerada acidentalmente, aí já vai, né, nascer num núcleo familiar comprometido, um núcleo familiar desestruturado, no sentido amplo da palavra. Então, assim, já vai somar a sensação, o sentimento de rejeição, já começa aí, e já vai trazendo esse sentimento de rejeição, somado com esses vazios, que já vai trazendo essa perda do conforto, da segurança, e vai encontrar realmente um ambiente familiar propício para uma desestrutura psicoemocional do sujeito. Mas a questão da dependência química, ela não está restrita a isso. Ela é multifatorial. Eu estou trazendo apenas um exemplo, fazendo um recorte para você, porque tudo começa na vida uterina. Daí é que cada um vai tomando o seu rumo. E, ou seja, o sujeito, ele tem a possibilidade, eu me lembro em um dos vídeos que eu postei aí, eu trago um pouco a experiência, uma experiência ocorrida com o Carl Hart, que é um neurocientista norte-americano, que ele, na verdade, se você for analisar o histórico de vida dele, ele nasceu no gueto, uma comunidade pobre dos Estados Unidos, afrodescendente, sofria maus tratos da família, e ele fugiu, inclusive, de casa e passou a conviver com a gangue, né? Aqueles guetos mesmo norte-americanos. Só que ele chegou a ter porte de armas, ele chegou a cometer alguns furtos. E ele andava realmente ele tinha um grupo, ele tinha uma galera. E de tudo isso estava associado ao uso das drogas. Então, eles furtavam para poder ter o próprio consumo, para poder conseguir fazer o consumo da droga. Só que o tempo foi passando e ele, Carl Hart, ele conseguiu, ele se deu conta que ele poderia dar uma outra direção para a vida dele. E os colegas deles não continuaram no mundo da marginalidade, continuaram no submundo do crime, e ele não, ele disse, não não vou não quero, né? Esse não é o meu caminho. Então, assim, tem um momento que pode, sim, a pessoa despertar, né? Mesmo tendo experimentado essa ou aquela droga, e se dar conta de que não é aquilo que quer. Já experimentou, já percebeu quais são os efeitos, e que está querendo realmente, percebe que aquela droga ali não vai ter nenhuma função positiva na vida dele. Então, o que aconteceu com o Carl Hart? Ele acabou estudando, acabou
se tornando um psicólogo, e voltado para as pesquisas, né, em relação às dependências químicas. E ele traz um exemplo muito interessante nesse livro, é uma experiência que ele fez com os ratinhos. Ele ofereceu uma quantidade específica de drogas para uma quantidade de ratos. Esses ratos consumiram as drogas até morrer. Aí, numa outra experiência, ele apresentou uma outra quantidade de drogas para outros ratinhos. Mas também, além dos ratos, além da droga, ele ofereceu outras recompensas. O que aconteceu? Os ratos consumiram a droga, mas não consumiram com a mesma intensidade que os outros, que só tinham a droga como recompensa. Então, eles buscaram outras recompensas, ou seja, eles experimentaram a droga, mas não fixaram na droga. Eles se sentiram atraídos por outras recompensas. Então, assim acontece com o ser humano. Existem pessoas, existem sujeitos, na verdade, que a única saída que essa pessoa tem é fazer o uso daquela droga. E existem pessoas que mesmo até que se ofereça outras alternativas, ele também vai se fixar na droga. Então, para esse público é que a gente fala que traz a lógica da redução de danos. E são aquelas pessoas que, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que aquela droga é algo que não é saudável no sentido amplo da palavra, né? Assim, saudável porque vai trazer uma série de complicações clínicas, neurológicas, psíquicas, emocionais, mas naquele momento aquela pessoa não tem outra alternativa. A única alternativa é usar a droga, porque se tirar aquela droga da vida do sujeito, é como que a estrutura dele desmorona. E aí vem a lógica da redução de danos, fazer o quê? Pronto, qual é a droga que fulaninho mais usa? Isso é muito comum. O usuário de crack mesmo, o usuário de crack, eu acho que é o usuário que a gente tem mais dificuldade de lidar, porque o crack é uma droga que o efeito ele é muito rápido e significa que como passa muito rápido o efeito, então o desejo de usar mais acaba sendo algo muito recorrente. Então, junto com o usuário de crack, o que a gente conversa? Né? A gente tenta oferecer para ele uma outra alternativa de droga, já que ele não consegue sair, que seja menos nociva, que seja menos prejudicial. E, na maioria das vezes, a maconha é utilizada como esse intermédio, né? Essa forma de intermediar. Né? Porque, realmente, o crack causa danos terríveis no cérebro. E a maconha, apesar dela também trazer alguns danos para algumas pessoas, mas se você for colocar entre a maconha e o crack, ela vai trazer menos consequências, menos danos. Uhum. Inclusive, para a galera que estiver aí assistindo a gente, a maconha traz menos danos do que o próprio tabaco, do que o próprio cigarro. Porque a maconha ela é uma droga natural. E o cigarro é algo químico, é algo manipulado. Então, se for falar em termos de complicações clínicas, o cigarro traz muito mais complicações, o crack traz muito mais complicações do que a própria maconha. Então, em algumas situações, né, quando a gente percebe que o usuário ele também faz uso da maconha, a gente tenta fazer esse equilíbrio com ele. Né? Tentar reduzir a quantidade das pedras do crack para que, né, os efeitos, né, devastadores, no caso do crack, sejam reduzidos e contraposto com o uso da maconha. Não estamos aqui fazendo apologia à maconha, pelo amor de Deus. Estamos aqui tentando colocar o que seria a redução de danos. Ou seja, é fazer com que o sujeito sofra menos com as consequências do uso daquela droga que ele não está conseguindo deixar de usar. No caso do alcoolismo, né? Uma das técnicas que a gente usa para redução de danos. A cada copo de bebida, tomar um copo de água, se hidratar o máximo que puder, porque a água vai diluindo, né, a quantidade do álcool para que não chegue a níveis elevados ao cérebro. E aí tem uma série de sugestões aí, né, de redução de danos. É isso.
muito bom essa introdução que você fez. É tanta coisa que a gente vai pensando um monte de coisa à medida que a gente conversa, né? Tanto quanto eu falo e você vai pensando aí, como quando você fala. E eu fiquei pensando justamente, eu não conhecia essa pesquisa, mas para mim faz todo sentido, porque, embora eu não seja freudiano também, mas assim, a gente precisa utilizar a teoria psicanalítica nesse sentido para tentar entender os elementos psicodinâmicos e os elementos subjetivos, porque eu acho que tá aí, talvez, a parte que a gente não compreende direito, que é a subjetividade do sujeito, né? Porque a química, como você explicou muito bem, a gente já conhece bastante, já sabe da dependência química, etc., mas tem coisas que ainda nos escapam, né? Por que esse sujeito se vincula com relação à droga e faz uma relação de exclusividade, de única fonte de satisfação e não tem nenhum mais interesse em outra coisa, vive a serviço da droga, e porque outra pessoa passa pelo uso, faz um uso pontual e depois consegue virar a página e ir adiante. Essa é uma questão que eu acho que é uma questão super importante, e eu acho que você me deu uma pista que para mim faz super sentido, que é a mesma pista da teoria analítica, quando, por exemplo, fala sobre aquelas fases da infância que Freud examinou, quer dizer, o bebê, quando está, por exemplo, quando substitui o peito da mãe pela chupeta, e ele fica naquela sucção, que é um hábito compulsivo, é uma espécie de fixação ali, é o substituto do seio materno. Se a gente for pegar aqui essa metáfora, a gente vai ver que a chupeta está sendo utilizada para dar conta de uma falta. Essa falta estrutural, essa falta básica da psicanálise, que Lacan mais tarde vai dizer que todos nós somos seres faltantes, como você falou. Todos nós temos uma falta. E eu acho que o dependente químico está lidando com essa falta, que é uma falta de todos nós, né? É uma falta de todos nós, mas ele não está, de repente, lidando de uma forma que as demais pessoas que não são dependentes químicas lidam, porque todos nós lidamos com uma falta estrutural, que é essa falta inicial, essa falta que faz falta e que a gente tenta substituir com esses substitutos, né? E que a gente pode, de alguma forma, substituir essas coisas de uma maneira assim saudável, né? De uma maneira assim mais estruturante, né? Então, e aí a gente tem uma coisa, Antônia, que parece que na dependência química a angústia dessa falta é muito maior no paciente que precisa dessa relação de exclusividade. Existe um conceito chamado objeto de prazer na psicanálise, ou objeto do desejo, que tem a ver com essa falta. Por exemplo, o bebê que estabelece essa relação com a chupeta, ele está tentando dar conta ou compensar nesse hábito compulsivo da chupeta essa falta. É um objeto de desejo, né? É um objeto de desejo. Só que não é um objeto de necessidade. Ele não precisa chupar a chupeta para sobreviver. O paciente dependente químico, ele parece migrar de objeto de desejo para objeto de necessidade. Então, ele estabelece uma relação com a droga que, assim, ele precisa da droga para viver, para sobreviver. Porque ninguém mata outra pessoa por um objeto de prazer e de desejo. Um objeto de prazer e de desejo é o seguinte: pô, não tem suco não? Ah, então vai a água. Ah, não tem uma música pra gente se divertir não? Eu vou pegar um livro. Ah, não tem um show, a live do show que eu assisti? Bota aí um filme então pra gente assistir. A gente muda o objeto de prazer, mas o objeto de necessidade a gente não muda. A gente precisa satisfazer-se com aquele objeto de necessidade. Então ele estabelece uma relação de sobrevivência, de necessidade. É por isso que o dependente químico pode até matar alguém, eu estou falando aqui dos casos mais graves, para conseguir a droga. Então, ele migra de tal forma, e aqui eu preciso dizer o seguinte, o que está por detrás do barato, entre aspas, né? Do transe, ou da alteração da consciência da droga, e aqui eu estou falando da droga pesada, e também do álcool, também, o abuso do álcool, claro, também, porque é uma forma também que as pessoas, nós lidamos às vezes, como a gente falou, para alterar um pouco a nossa percepção e suportar o peso de viver. É claro, e não é o nosso tema aqui, porque senão a gente vai se alongar muito, e eu não vou esmiuçar muito a questão do álcool, mas é claro que alguém que toma uma taça
ou que no Réveillon, uma vez por ano, brinda aquela taça de champanhe, etc. A pessoa não vai ficar alcoólatra por aquilo, por essas ocasiões esporádicas, esses momentos esporádicos. A pessoa ali sorve, ali naquele momento, faz aquela experiência e depois consegue transitar bem e não fica a serviço de. Mas é interessante que o indivíduo que abusa do álcool e que também consome as outras drogas consideradas mais pesadas, tem uma coisa interessante que é assim, ele anula a sua subjetividade. Porque ser sujeito é pensar, é refletir, é raciocinar. Tem algo de prazeroso, mas tem algo de sofrido. Na vida humana, quando a gente pensa, quando a gente reflete, que é a condição do ser humano, traz também sofrimento. O mundo emocional nosso é um mundo de sofrimento e também de prazer, né? Ser sujeito é isso. E quando o sujeito usa droga, ele parece anestesiar. Ele não parece ser um sujeito na hora do uso da droga. Parece que ele está anestesiado e parece que ele abre mão de ser sujeito. Parece que a sua subjetividade é anulada. É como se ele tivesse... Não é que ele esteja morto, ele está vivo. Mas é um corpo. Um corpo que está ali... Ele não está pensando, ele não está raciocinando. E aí eu quero introduzir um outro conceito, que é de Lacan. Lacan falava sobre o grande outro, né? Muita gente não entende essa expressão grande outro. O grande outro é uma espécie de dimensão psíquica na leitura do sujeito que dá a sensação do sujeito que algo está me amparando. O melhor exemplo para o grande outro, porque o grande outro pode mudar, o melhor exemplo do grande outro é a mãe na primeira infância. Para o bebê, na primeira infância, ou para a criança na primeira infância, a mãe representa esse grande outro. Né? Porque a figura que ampara, que ele tem a sensação, na leitura da criança, ele está totalmente amparado. Nunca mais tarde, ele vai ter essa leitura, essa percepção, como da mãe na primeira infância. E aí há substitutos ao longo da vida desse grande outro, que a pessoa transfere, às vezes, para o Estado, transfere para líderes políticos, transfere para gurus religiosos, para a psicanálise. Todas essas manifestações são tentativas de substituir esse grande outro. E essa angústia da falta. Quando o sujeito está drogado, quando o sujeito está dopado, está sequelado pelo uso da droga, é como se ele estivesse no colo da mãe de novo. É como se ele estivesse ali, ele não precisasse pensar, ele não tivesse angústia de nem pensar. Então, por isso que eu estou dizendo que parece que ele abre mão de ser sujeito, abre mão da sua subjetividade para ficar. É como se ele voltasse a esse colinho da mãe, totalmente dependente. Há alguns psicanalistas, como Maria Rita Kell, vai dizer que a droga parece desaparecer a separação traumática que existe entre o sujeito e esse grande outro, né? Que tem a ver com a história, como você falou muito bem, tem a ver com a história do sujeito, como foi essa história do sujeito na vida infantil, essa relação com a figura materna, ou com figuras importantes. Pode ser outra figura também, não apenas a mãe, mas a mãe normalmente é a figura mais importante, né? Mas pode acontecer o caso contrário. Quando a mãe, na primeira infância, é muito opressiva e é uma mãe que super protetora ou idealiza demais aquele vínculo a ponto de ser um grande outro muito sufocante, o uso da droga já tem outro sentido. O uso da droga parece ser assim, eu vou me arrebentar para justamente sair dessa relação de amparo do grande outro e sair dessa relação de perfeita, no sentido sufocante da palavra. Então, eu realizo uma espécie de empobrecimento da minha subjetividade. E aí, eu queria dividir com você, Antônio, que no consultório é comum o paciente que está dependente químico, e quando vai no consultório é porque ele de alguma forma, aceitou o tratamento, né? Não necessariamente ele foi obrigado. E é interessante que quando o paciente se conscientiza e busca ajuda, é muito comum ele chegar no consultório e dizer assim, eu sou drogado. Né? Quer dizer, veja a anulação. Ele não é drogado, né? Ele não é um drogado, ele não é só isso. Veja como empobreceu a subjetividade. Ele abre mão do que ele é, que é muito mais do que aquilo, para definir ele de maneira tão pobre, eu sou drogado. O que é que está por detrás dessa ideia de eu sou drogado? Está por detrás a ideia de que quem sou eu, realmente? E eu preferi não saber quem eu sou e colocar uma identidade mais confortável que eu sou drogado. Enquanto ele está no eu sou drogado ou eu sou dependente químico, ele está reduzindo o que ele é e colocando a droga na frente do problema.
né? Do ponto de vista psicanalítico, né? Então, é interessante também que a droga, e por isso que a adolescência, a juventude é a fase talvez assim mais crítica nesse sentido, porque a adolescente é uma fase crítica, é uma fase de insegurança, mas é uma fase também de impulsividade, é uma fase que a mídia está em cima, tem um mercado aí de consumidor, que a mídia se interessa muito, e o adolescente tem uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de que ele dá conta de tudo, e a droga dá uma sensação de autoconfiança, e ao mesmo tempo que ele tem essa autoconfiança, ele tem a sensação de que ele flerta com a morte. Vamos ver como é que dá se eu chegar pertinho da ideia da morte. É uma espécie de bancar aqui, de controlar as coisas em termos da natureza. Então, eu acho isso interessante, Antônia, essa reflexão, né? O que é que você pensa? Bom, em relação a esse rótulo, né? Eu sou um drogadito, esse estigma que ele mesmo absorve, né? Quando no sistema familiar surge alguém com um problema, né, dessa natureza, na maioria das vezes, esse sujeito, ele está sendo o bode expiatório da família, porque ele está revelando a doença do sistema familiar. Então, quando ele chega no consultório, eu sou um drogado, aquela família já decretou que ele vai ser um drogado para o resto da vida. Já carimbou, olha, você não vai ser nada além disso. Então, é importante que, nesses casos, a gente desloque, né, o sujeito desse lugar, né, de ser o detentor do sintoma. Então, deslocar esse sintoma desse sujeito para que ele consiga se enxergar de outra forma. Da mesma forma, o sistema familiar. Tentar enxergar esse sujeito sem a droga na vida dele. E, em alguns casos, Flávio, os casos de recaída, né, caso de, por exemplo, digamos, pacientes que optaram pela interrupção do uso da droga. Digamos assim, fulano, não, eu quero parar de usar droga, eu não quero fazer uso. E fica meses, às vezes até anos, né, sem tocar na droga, mas quando volta para o sistema familiar adoecido, o que acontece com esse sistema familiar? Ele está tão acostumado a fazer uso deste sujeito como sendo o bode expiatório, a família se organiza de tal forma que faz com que esse sujeito volte a fazer uso da droga, porque a família aprendeu a funcionar melhor com esta droga, entre aspas, com este sujeito como sendo o drogadito. Porque no momento que apenas um adoece, entre aspas, o restante da doença da família fica escondida. Doenças outras, que não necessariamente uma doença química, doenças psíquicas, problemas de transtorno de personalidade, que existem nos outros membros da família. Então, usam, na verdade, aquele doente como um escudo. Então, é muito importante quando um sujeito chega se classificando como drogadito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é tirar ele desse lugar. Porque ele não é um drogadito, ele está, naquele momento, fazendo uso de uma relação de dependência, mas aquilo não tem que necessariamente ser algo definitivo. Ele pode sim sair daquele lugar. E muitas vezes eles não conseguem sair desse lugar exatamente por conta disso, porque a vida inteira escutou isso da família. E ele não consegue se enxergar diferente daquilo. Então, é uma coisa assim, importante de levar em consideração. Você trouxe também a questão do adolescente. O adolescente, ele passa por uma série de transformações, né? O medo do adulto, do mundo adulto, né? Quando está esse período de transição para se tornar um adulto, uma série de medos, de angústias, de inseguranças passa pelo adolescente. E o que acontece? Eles acabam, para se sentirem fortalecidos, eles acabam se aglutinando, né, em grupos. E em alguns grupos, às vezes, a senha para fazer parte daquele grupo é experimentar alguma droga. E que, na maioria das vezes, a porta de entrada ou é a maconha ou o próprio álcool. E para que ele se sinta diferenciado daquela família, ou daquele mundo adulto, para que ele venha construir a própria identidade, ele acaba mergulhando nesse mundo aí conturbado das drogas, porque aí acaba se envolvendo realmente com galera, às vezes, barra pesada,
E naquele grupo, como a gente já falou no começo, pessoas vão só experimentar e vão embora, e às vezes aquele adolescente não vai embora. Aquele adolescente vai se fixar realmente naquela droga, apenas entrou para experimentar, apenas entrou para fazer parte de um grupo, para ter um significado, se sentir pertencente a algum lugar, até mesmo angústia mesmo de se tornar um adulto, ele não, eu vou me unir a essa galerinha aqui, que é da minha idade, está vivenciando tudo que eu estou vivenciando, mas na maioria das vezes, nem sempre, nem todo mundo é bem sucedido ao ponto de passar por essa fase, experimentar e seguir seu caminho. E isso complica muito a relação dele, né, com a família, acaba desestruturando a relação familiar. Esse sujeito acaba perdendo um pouco o sentido mesmo, né, da sua vida, porque a vida passa a ser só ter sentido com o uso da droga, porque quando a droga sai da sua vida é como que estivesse perdendo o chão, né? Então é muito... Você trouxe, foi muito pertinente essa colocação sua em relação à questão do drogadito. Eu sou um drogadito, então a gente tem que realmente deslocar ele desse lugar. Eu queria também trazer uma coisa, Flávio, que você trouxe um pouquinho antes, que não é bem um contraponto que eu vou falar em relação à questão do prazer. O usuário de droga, a pessoa que faz uso de droga, sempre que faz uso dela, ela vai em busca de um prazer mesmo. Não tem intenção nenhuma de se autoflagelar, não tem intenção nenhuma de auto se destruir. A intenção realmente real é dar uma amenizada em algum sofrimento, em alguma angústia, mas o que eu escuto, né, assim, com uma grande frequência, é que a maioria das drogas causa o mesmo efeito, o mesmo prazer que uma relação sexual pode proporcionar para uma outra pessoa. A mesma relação, por exemplo, você está com uma sede, você está num deserto, suando, você está morrendo de sede. Os relatos são muito parecidos. Então, assim, o efeito que a droga traz para o sujeito é positivo. O que não é positivo são as consequências e a relação que o sujeito estabelece com essa droga. Porque, no momento, enquanto o sujeito está estabelecendo uma relação saudável, entre aspas, estabelecendo limites com o uso dessa droga, sabendo que vai proporcionar um prazer pontual, mas que aquele prazer, ele precisa dar um certo freio, não tem problema nenhum. O problema é quando ele passa a perder o controle, o autocontrole na escolha do tipo da droga que vai fazer, na escolha da quantidade da droga que vai fazer e na escolha de como vai fazer o uso dessa droga, se vai estar em condição de vulnerabilidade, se vai estar exposto a uma abordagem policial. Então, o risco da droga para alguns sujeitos são as consequências do que pelo uso em si para aquele sujeito. Porque para o sujeito é a melhor coisa que ele está fazendo naquele momento, para ele, para o bem-estar dele, para o prazer dele, para o alívio dele. Agora, é claro que eu estou falando aqui de uma forma muito romântica, mas eu estou falando muito baseado na escuta apurada desses sujeitos, né? Que ele diz, eu não estou usando droga para me matar, eu estou usando droga para eu ficar feliz, para eu ficar bem, para eu esquecer os problemas. Eu estou usando droga para eu me sentir empoderado, para a menina chegar mais perto de mim. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos nessa pegada aí. Não, eu acho super pertinente. E foi bom você ter colocado isso, porque quando eu mencionei sobre essa segunda alternativa da via, né, em relação àquele conceito do grande outro e do afastamento para se arrebentar, eu usei essa expressão. Claro que esses mecanismos não são conscientes. Conscientemente, ele está realmente vivendo a experiência do prazer, ele está buscando ali a satisfação, o prazer, o bem-estar. O que me intriga é qual é o mecanismo por detrás que ele está buscando aquilo como fonte de paixão e de vínculo exclusivo. O que é que está por detrás daquilo a ponto de ele se grudar com a droga, estabelecer uma relação de exclusividade, inclusive a ponto de ir abrindo mão de outras coisas, né? De fato, a área cerebral de uso do prazer, do prazer
neurotransmissor que a droga produz, é a mesma área do prazer sexual, do prazer de uma boa música, prazer de um encontro, né? E aqui, Antônia, sobre essa questão, foi bom você ter falado isso, porque também eu acho que a nossa cultura também, a nossa cultura aí de maneira geral, às vezes trabalha em favor da dependência química. Porque, veja, é uma cultura que é uma cultura hedonista, a gente tem uma cultura que acostuma a gente a não pensar em administrar sofrimentos, é uma cultura que é intolerante com relação a qualquer tipo de sofrimento, a gente tem que ser feliz, sofrer é coisa para besta, para otário, a gente precisa ser feliz e ser feliz 100%, e na prática isso não consegue. Qualquer vida, vida legitimamente vivida é algo prazeroso, mas tem algo de ser administrado, tem o peso da vida para ser administrado. E essa ideia, essa intolerância com relação ao sofrimento, produz uma cultura em que eu não aguento lidar com qualquer tipo de desconforto. Né? É uma cultura que tenta anular qualquer tipo, é intolerante com relação a isso. E a droga é justamente essa busca. Né? Eu acho bacana, eu acho interessante essa metáfora da droga. Veja, eu abro mão de ser sujeito em função da parte desconfortável de ser sujeito. Eu prefiro não ser sujeito de nenhum modo. Entendi. Para ficar anestesiado e no colo da mãe, como eu disse aqui, nessa sensação de amparo. Eu não estou romantizando, não. É claro que depois que ele sai disso, que o paciente sai disso, quase sempre ele deprime mais, ele sente mais falta, ele sente uma angústia maior e quase sempre ele apela. Aí vira o ciclo da dependência, o ciclo, né, de buscar cada vez mais, buscar cada vez mais. E a nossa sociedade, Antônio, é uma sociedade que realmente é intolerante com relação ao sofrimento, com relação a qualquer desconforto. Veja, eu trabalho na área de psicoterapia, você também lida com a área de terapia de família. Eu presumo que você faz seus trabalhos terapêuticos, eu também. E quanta resistência existe com trabalhos terapêuticos, né? Porque a terapia não é confortável. Terapia, às vezes, a gente está lidando com algo desconfortável. Quanta gente me falou, não, eu prefiro ir no psiquiatra, que eu tomo o remédio, durmo, mas vir para cá é doloroso ficar falando dessas coisas em terapia. Então, a gente tem uma cultura assim. E eu digo mais, se fala muito no esporte. O esporte, de fato, é algo que pode ajudar para trabalhar contra drogas, mas assim, o esporte dá autoconfiança, dá prazer, o que é semelhante para substituir a droga, mas assim, a depender de como o esporte é lidado, um esporte que é competitivo, porque a gente tem uma sociedade que também faz do esporte um lugar de muita competição, que faz de um lugar bastante selvagem às vezes, um local onde há muita adrenalina, muita competição, anabolizante, e isso pode também empurrar o sujeito para usar drogas, né? Apesar de o esporte ser algo positivo, né? Então, isso é interessante a gente pensar, né? E que eu acho, Antônio, que todos esses fatores que você está falando e que eu também estou pontuando tem a ver com por que você faz uso de uma substância pontual e sai, e eu, quando faço, eu fico e não consigo sair. Né? Qual é a diferença de eu para você, que eu fico na dependência e você usa de maneira isolada e sai? Né? Eu acho que tem fatores aí, assim, psíquico, essa intolerância em relação ao sofrimento, essa vinculação, a relação que o sujeito estabelece com a droga como fonte única de prazer, né? E quase necessidade. Então, isso eu acho que a gente precisa pensar muito a esse respeito. Nesse momento da pandemia, eu tenho conversado com alguns pacientes meus que usam de maneira recorrente a maconha para pelo menos pegar devagar, né? Para pelo menos ir diminuindo, porque bom, a maconha dá um relax, mas depois do relax pode dar alguns sintomas de depressão depois do uso da maconha, mas a depender da quantidade que o sujeito consome, o sujeito pode desenvolver sintomas de paranoia, né? E eu não acho interessante nenhum usuário de maconha ficar com sintomas de paranoia no momento em que existe um vírus invisível por aí que está para nos pegar. Né? Eu acho que isso pode ser muito prejudicial. Né? Verdade, pode potencializar isso. Eu acho...
Acho que a internet está caindo, né? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sua imagem. Uma uma das duas internets está para cair aí. Agora. Tá me Voltou. ouvindo? Tô sim. Em relação à maconha, Flávia, é o seguinte: existem uma infinidade de tipos de espécies de maconha. Existe a maconha, a clássica, né, que é a cannabis sativa, que é a popularmente utilizada, que ela causa uma certa euforia, né, no sujeito. E já existe um outro tipo, que é a indica, que ela já deixa o sujeito letárgico. Então, assim, pode ser que nesse caso do sujeito da paranoia, né, do paranoide, em plena pandemia, realmente, se a pessoa já tem essa tendência, tem que ter cuidado mesmo. Qual vai ser o tipo da maconha que você vai usar, porque pode potencializar essas ideias delirantes, essas ideias paranoides. Porque a que surta mais, a que traz maiores complicações para o cérebro é a maconha híbrida. Porque alguns produtores, eles acabam fazendo umas misturas, vamos dizer, um cruzamento, entre aspas, entre as espécies, e sujeitos que têm essa natureza que você está trazendo, paranoide, usando esse tipo de droga, pode, às vezes, Flávio, romper de vez com a realidade e não voltar mais. Porque, assim, o dano é terrível. Apesar da maconha ser algo natural, mas essa mistura, essa hibridez, pode sim fazer com que uma simples droga, que poderia ser usada de forma esporádica, poderia ser inocente, e vir a causar um dano terrível, e haver mesmo, já soube de vários casos de usuários que romperam com a realidade por conta desse uso dessa maconha que chamam maconha batizada. A famosa maconha batizada é essa maconha que realmente pode trazer sérios danos. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque os comerciantes querem lucrar, então até nisso tem que ter um certo cuidado. Isso também faz parte da redução de danos, viu, Flávio? Da política de redução de danos, Você saber se você vai continuar usando a droga, que usa de melhor qualidade para não lhe trazer maiores danos para a sua vida. Antônia, a gente está chegando nos minutos finais, o tempo passa muito rápido, veja quanta coisa a gente abordou, mas quanta coisa a gente não abordou, né? Eu vou passar para você fazer suas considerações finais, já agradecendo por você ter disposto do seu tempo e tudo, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu só queria pontuar uma coisa que muita gente me pergunta, e eu coloquei na nossa fala agora, né? E é importante eu enfatizar. Embora eu ache que tratando quimicamente, desintoxicando, não seja suficiente para libertar totalmente o sujeito da droga. Eu sei que não é suficiente. Eu não acredito numa libertação apenas química. Embora eu ache isso, algumas pessoas em fases agudas e críticas, por exemplo, um filho que está usando de maneira inveterada e compulsiva a cocaína, por exemplo, que a gente sabe que frita o cérebro, que altera, inclusive, disposições cerebrais e que, às vezes, precisa, inclusive, de medicação para aguentar a crise de abstinência. Eu nunca tive um paciente com heroína. Com cocaína eu tive. Mas, às vezes, me perguntam se a internação compulsória é possível, etc. Apesar de eu ir na contramão de muitos colegas, e alguns colegas estão aí assistindo, eu não tenho dúvida que, sendo meu filho, para tentar salvar a vida, eu internaria compulsoriamente, ele não tem autonomia. Eu sei que isso não resolve o problema é mais profundo. Mas para salvar a vida naquele momento, eu faria uma internação compulsória contra a vontade dele. Eu não sei o que você pensa a esse respeito, eu passo a palavra para você, e se você quiser já fazer suas considerações finais, eu acho que a gente tem em torno de 5 minutos. Pronto. Olha só, é uma pergunta difícil de responder, porque a internação compulsória ela tem dois vieses, né? Ela tem o viés que está salvando a vida, em alguns casos pode realmente estar salvando a vida do sujeito que desistiu de viver, mas também tem o outro que é a violação também do direito de escolha do sujeito. Então tem essas duas direções que eu fico realmente dividida, Flávio. É claro que uma coisa é você estar na condição de profissional e opinar
se você concorda ou não com uma internação compulsória. Outra coisa é você estar na condição de mãe, na condição de pai. Então, assim, a gente também tem que ter essa empatia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, a gente escutar. O sujeito tem que ser escutado, tem que ter uma escuta apurada, uma acolhida, né, nesse sujeito, uma acolhida nessa família também, porque vem com muito sofrimento. Porque a gente não pode vir, Flávio, com uma decisão vertical para a vida do sujeito. Embora seja, porque você há de convir que uma internação compulsória é uma decisão vertical, é arbitrária. Uhum. O sujeito ali perde completamente o direito de escolha, inclusive escolha de morrer, né? Digamos que ele escolheu morrer, ele perdeu até aquela escolha. Então, se você for falar no sentido, se você, sob o ponto de vista profissional, se eu for falar sob o ponto de vista profissional, eu buscaria outros meios. Eu não usaria a internação compulsória, até mesmo porque eu sou da corrente da luta antimanicomial. Por isso que eu me encantei tanto pelo trabalho com o CAPS, porque é um trabalho, na verdade, são um sistema substitutivo, né, do tratamento da saúde mental, e eu acho que é a melhor forma mesmo de tratar o sujeito, seja ele usuário de droga, seja ele apenas com transtorno psíquico, mas o sujeito, ele precisa sim, eu acho que facilita muito mais a compreensão dele, ele estando extramuros, porque no momento que você vai ficar internado, enclausurado, é uma violação de direito muito grande. Mas a gente também não pode condenar uma família que vê o filho na sarjeta, que vê o filho realmente entre a vida e a morte, ou até correndo o risco de cometer um crime com uma outra para terceiros. Realmente, então, assim, nesse momento não dá para a gente julgar. Não tem como julgar. E a melhor escolha é a do coração. Né? Pronto, a família, o coração da família, eu quero meu filho, eu quero meu marido, eu quero fulano internado, porque para ali vai ser o melhor, a gente tem que respeitar a escolha da família. E eu, enquanto profissional, eu escolho o sujeito. Uhum. A posição nossa de profissional tecnicamente, a gente, né, a gente pode se colocar nessa posição e é até a mais considerada mais adequada do ponto de vista da imparcialidade, né? Isso, com certeza. Bom, então eu vou agradecer, né? Já tem quantos minutos aí? Falta um minuto. Eu tenho que agradecer, Flávio, por sua generosidade, seu ato de coragem de me convidar para uma live com um tema tão complexo, né? Tão amplo. E você, com essa bagagem que tem aí, dividir uma tela comigo, para mim foi uma honra maravilhosa, Flávio. Eu só tenho que lhe agradecer mesmo, agradecer as pessoas que tiveram também paciência de escutar até o final, né, de assistir a gente até o final. E estamos abertos aí, né, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, que se quiserem aprofundar mais alguma pergunta, né, em outro momento, estamos aí, viu? Agradeço mesmo de coração, viu? E a primeira live a gente nunca esquece. Legal. É isso, minha gente. Algumas pessoas estão perguntando. Minha gente, o Instagram vai derrubar a gente, mas assim, eu vou salvar, vou hospedar ele, inclusive no YouTube, com a permissão de Antônia, no canal de psicologia. E espero que vocês tenham gostado. Tem uma riquíssima, é só um recorte, tem muito mais coisa do que isso. Né? Até a próxima. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, viu, Antônia? A honra é minha, viu? Muito obrigado mesmo. Quem agradece sou eu. Obrigada, Flávio. Obrigada a vocês também. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.